Boa noite a todos. Saúdo todos os presentes, do mundo visível e do mundo invisível, Fabianos de Cristo, todos os fabianos trabalhadores, todos os franciscanos, meu Mestre Jesus. Obrigado pelo convite, a casa sempre muito acolhedora e muito prazeroso para a gente estar nesse momento fazendo um caminho de volta, caminho pelo qual a gente percorreu diversas casas, centros espíritas, espiritualistas, de outras religiões, durante cerca de 2 meses, pelo Brasil inteiro. Foram 76 centros espíritas e espiritualistas ao todo o Brasil, de Porto Alegre, João Pessoa, Fortaleza. Era quase uma campanha política, assim, dormir em lugares diferentes. Incrível, realmente incrível visualizar, perceber com os próprios olhos uma experiência de um privilégio único. Essa parte do Evangelho realmente fulgurante, assim, impressionante. Com todas as suas pequenas diferenças, o Evangelho, o trabalho de Kardec, as lições do Mestre Jesus, sendo levadas a tantas e tantas pessoas. Nós não temos noção, realmente, não tinha, eu tenho certeza que nós, em geral, não temos noção do trabalho que é feito na espiritualidade, do trabalho que é feito por essa boa nova, que nem é mais nova, né? Já é boa conhecida nova ao longo desse país. Eu lembro que eu ouvi uma psicografia uma vez, Luiz Gonzaga, se não me engano, ele dizia que olhar o Brasil de cima, sobrevoar o Brasil de cima com a visão espiritual, era como ver inúmeros, milhares, quase infinitos pontinhos de luzes brilhando em todas as cidades brasileiras. E esses pontinhos de luzes eram lugares onde se trabalhava, se prestava a o devido respeito, né, às verdades únicas, às verdades eternas, como foi bem dito aqui, parte do Evangelho mesmo, viu? É impressionante. Nós estivemos aqui pedindo para que vocês pudessem ser multiplicadores dentro de um projeto no qual estamos envolvidos há alguns anos, que é a produção do Filho Nosso Lar. E vocês foram multiplicadores, vocês foram mais do que multiplicadores simples, né? Vocês elevaram a potências maiores o nosso pedido. Antes de ver o filme, a gente quase implorava, né? E depois o filme estreou no dia 3 de setembro. E é sempre impressionante o que acontece quando você está lidando com um meio de comunicação de massa como esse. A gente se prepara, e no final é sempre surpreendido diversas vezes por tudo que acontece. Eu sempre repito para mim, guardando a devida posição que deve ser acordada, que nós fizemos apenas um filme. E é verdade, nós fizemos um filme. Nós não mudamos uma lei, nós não instituímos um novo exercício de governo, nós não fizemos nada que pudesse diretamente, através do que é estabelecido na nossa sociedade, afetar a vida das pessoas. Mas é um filme que traz consigo uma mensagem, ou uma história, eu devo dizer, que demonstrou a força que tem, principalmente por nascer de um livro. E para a Karina, que me perguntou como é que foi uma inspiração de fazer o filme, não foi uma inspiração, foi uma transpiração. Né? Eu conheço o livro há muitos anos, como eu disse aqui, e um dia eu achei que a gente estava no tempo certo de tentar realizar a adaptação do livro Nosso Lar para as telas de cinema. E os testemunhos, os depoimentos e as histórias que as pessoas contam a partir da visualização deste, que é somente um filme, nos trazem muito regozijo, nos trazem muita alegria, fazem com que eu me coloque o tempo todo com os 2 pezinhos no chão
porque eu não sou o dono do filme, não sou tão somente desempenhei funções responsáveis, né, mas desempenhei funções direcionadas à produção do filme, do roteiro e da direção do filme. Não sei se são funções importantes, mas em determinado momento ele deixa de ser um filme para passar a ser um assunto, para passar a ser um tema, para passar a ser uma revivência de um livro que está no nosso cotidiano há 60 anos, há mais de 60 anos, e que hoje ainda novamente, ainda está na lista dos mais vendidos, né, pelo menos na lista da revista Veja, ele é um dos mais vendidos do nosso lar. Vocês não veem, né? Isso me dá muita alegria. E se eu perco a humildade, fico extremamente feliz. Não perco a humildade, né, por assim dizer. Mas isso extrapola o nosso exercício da humildade, por assim dizer. Porque é legal ver o nosso lar sendo vendido, é legal ver as obras do André Luiz, que para mim são um patrimônio que ainda vai ser descoberto pela humanidade, ser vendido cada vez mais. A Federação Espírita Brasileira nos confirmou que foram vendidos mais de 400.000 livros nos últimos meses, só do nosso lar. Pessoas dando livro de presente. Esse livro de bastidores é só um complemento, né? É uma forma da gente agradecer e compartilhar com as pessoas toda a nossa jornada. Algumas informações técnicas pequenas: o filme terminou sua vida nos cinemas em dezembro. Ele fez 4.060.550 espectadores. Ele, em termos de faturamento, ele é a quarta maior bilheteria da história do cinema brasileiro. Seria a terceira, né? Mas a prova de elite fez o favor de virar a primeira. E nós ficamos em quarto com a maior felicidade. E em dezembro a gente terminou, depois de quase 3 meses, a sua vida nos cinemas brasileiros. Soubemos, através de alguns contatos, e provavelmente alguns médios da casa devem ter relatado, e isso me preservo de não ficar comentando, porque continuo no meu exercício de imaginar que fizemos apenas um filme, mas soubemos muitas informações a respeito do que acontecia na sala de cinema durante a projeção do filme. E isso não é mérito do filme, certamente. O filme talvez estivesse ali só batendo na porta do coração das pessoas e pedindo que as pessoas abrissem seus corações e suas mentes àquele tema, e a espiritualidade vinha fazer o restante. É um tema muito importante sempre, e eu fico me perguntando como isso afeta as pessoas, não só como meio de comunicação, mas também como uma história que tem um conteúdo muito poderoso. Falar o tempo todo de vida após a morte, ou vida após a vida, mostrar como é a vida da espiritualidade ficcionalmente. Aliás, um parênteses, o filme não é documentário. Então, quando vocês encontrarem alguém dizendo, fazendo alguma crítica, cara, não é assim no mundo dos espíritos, respondam por mim, por favor. É óbvio que não é assim. Nós estamos fazendo um filme que é um cenário, que tem efeitos visuais, e enfim, mas o cinema ele é a magia de você imaginar o que está aqui no presente. E eu entendo porque as pessoas pedem e cobram esse aspecto documental. Porque por trás desse filme, por trás deste livro, tem a figura exemplar, dignificante e absolutamente poderosa do homem que produziu esse livro na Terra. A gente acabou de ver sua história na televisão, dividida em 4 capítulos, né? Que é o Chico Xavier. E a gente colocou uma coisa no filme que era mais assustadora ainda. Depois eu me dei conta. Isso deixava muitas pessoas que foram ver o filme, que não tinham nem conhecimento do tema, não acreditavam, não gostam, mas vocês provavelmente agarraram alguém pelo braço e levaram para dentro do cinema, né? No final a gente dedica o filme aos habitantes da cidade de Nosso Lar. Vocês lembram disso? Ao Chico Xavier, ao André Luiz e aos habitantes da cidade de Nosso Lar. Isso dá um nó na cabeça das pessoas, porque se é uma ficção, para que a gente está dedicando o filme às pessoas que moram numa cidade que é uma ficção? É quase como se o Steven Spielberg terminasse o ET e dedicasse o filme à família do ET.
guardadas as devidas proporções, ou se o James Cameron terminasse o Avatar e dedicasse o filme aos habitantes da Lua, lá onde eles fazem a exploração. Você atravessa a área da ficção e encontra a realidade. E nisso mora muito do poder das informações que estavam presentes naquela história. Até hoje eu me surpreendo também, dentro de todas as expectativas e surpresas que a gente enfrenta, como as pessoas percebem tudo que a gente propõe que está presente na história do filme. Tudo. Dentro dos simbolismos maiores ou dos simbolismos menores. Dentro de uma simples composição de vestuário, simbolizando apenas, né, sobreposição de luz, leveza, até a chegada da Segunda Guerra Mundial, em que os primeiros refugiados chegam e os grupos de minorias que a gente espalhou dentro daquela massa de figurantes, as pessoas reconhecem as suas minorias ali presentes, que sofreram inicialmente durante o período da guerra de 1939. O espectador não falha, né? E isso para a gente é extremamente edificante, porque a gente se cobra, né? Os erros também, não pode dizer que são só os acertos, mas esse é o processo de um filme, esse é o processo de lidar com cultura. Quisera a gente ter mais cinema no Brasil, quisera a gente ter mais do que, porque 79% dos municípios brasileiros não têm salas de cinema, infelizmente. Nós teríamos ficado provavelmente mais tempo em cartaz e abarcando mais pessoas. Mas são leis do mercado e não há por que reclamar. Né? Não há por que reclamar em hipótese alguma, nem disso, nem do processo do mercado. Há que se trabalhar e crescer nesse sentido, fazer produtos que façam com que o público volte aos cinemas e volte a curtir as nossas próprias histórias que têm a ver com as nossas identidades. Muito interessante ver depoimentos de jovens dizendo que é muito estranho ter ido ao cinema com a minha avó. Foi muito estranho, eu nunca fui ao cinema com meu pai, com a minha mãe, com todo mundo, a família inteira no cinema, que coisa estranha. Muitas pessoas falando sobre isso. E eu acho que nesse momento que a gente está fazendo os balanços, né, os aprendizados, e que a gente está fazendo nosso próprio dever de casa para o próximo trabalho, e é verdade, a gente está namorando firme, não é aquele namorinho de portão, namoro de portão nem existe mais hoje em dia, né? Mas é um namoro firme para a realização de um próximo filme, e não é um filme que se passa na cidade do Nosso Lar, embora a gente tenha a intenção de manter o nome Nosso Lar e um subtítulo para dar continuidade ao trabalho, para que quem não conhece nada dessa história associe que se a gente fizer Os Mensageiros, não é um filme hollywoodiano que se chama Os Mensageiros, né? Porque um filme chamado Os Mensageiros tem 30, ou qualquer outro livro que venha a ser abordado, né? Se a gente puder usar Nosso Lar e o seu complemento, a gente consegue fazer uma marca e que essa marca possa seguir adiante. O namoro vai bem, né? Temos nos visto quase diariamente, mas ainda precisa, para casar ainda precisa o dote, né? Então temos muito trabalho a fazer. Durante essas visitas, esses retornos que eu tenho feito às casas, e principalmente para agradecer, eu sempre também ouço e recebo muitos comentários sobre como o filme afetou as próprias pessoas e que temas e que aspectos do filme foram mais relevantes para as suas próprias vidas. Afinal, a gente conseguiu abordar inúmeras coisas que estão presentes na doutrina espírita e que, de alguma maneira, foram traduzidas para serem contadas através de uma história dramatúrgica, uma história que você pudesse acompanhar o personagem principal e você pudesse torcer, efetivamente sofrer e entender o que está se passando com ele. Eu não sei se eu contei aqui da outra vez, mas a história de que as nossas orações elas chegam ao ponto em que do nosso direcionamento, quando feitas do coração, quando feitas com verdade, foi uma das que chocou muito e impressionou muito a própria equipe. Uma das pessoas que trabalhou comigo durante boa parte da pós-produção
absolutamente ateu, um profissional de extrema qualidade, eu contei essa história aqui, não sei, vou contar de novo. Ele disse para mim, durante a edição do filme, ele falou, poxa, vai, tem um negócio. Vocês lembram que a Aracy Cardoso, na personagem da Amélia, simbolizando todos os personagens do André Luiz, ela faz uma oração, né? E junto com a oração da mãe, são as duas únicas orações registradas lá, feitas em memória do André Luiz. E, ao mesmo tempo, a menina Heloísa, quando está na câmara de identificação, ela vê uma oração da mãe dela, chegando até ela, né? E esse amigo falou assim para mim, olha, pai, realmente eu não sabia, eu tinha a menor ideia dessa coisa de oração, porque eu não sei rezar. E muito menos que se você rezasse, a reza chegava. Eu falei, pois é, enfim, era um filme, está no livro, a gente está usando isso para compor aí os personagens. Então, olha só, minha mãe morreu faz uns 10 anos e eu quase não lembro nem do rosto dela. Lembra? Como é que eu faço? Não sei, enfim, fala das suas próprias palavras, conversa com ela de noite, né? Esqueci o assunto. No dia da pré-estreia para a equipe, eu encontrei esse amigo chorando cântaros no canto da sala. Eu gostou mesmo, né? Adorou o filme, que bom, né? Aí ele deu um abraço e falou, Wagner, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, sabe aquela história da oração que chega? Ele fala exatamente assim, a oração que chega. Oração que chega, e o disco rapidinho acessa, lembrei da história, falei, sim, sei. Pois é, cara, eu comecei a conversar com a minha mãe de noite, tu sabe que eu sonhei com ela? E ela dizia assim para mim, filho, não deixe de rezar, só assim eu posso vir até você. Chorou dessa. Aí depois ele me abraçou e falou assim, como é que eu faço para falar com uma tia minha que morreu? Não vai dar, não vai dar, reza por ela também, mas enfim. Então é interessante ver como as pessoas traduzem isso para o seu cotidiano e ponderam muito também a respeito de o que vai acontecer de agora para diante, como é que essas informações que foram sendo compartilhadas, primeiro a partir do homem, depois a partir de uma de suas obras, e depois a partir das próximas obras que a gente puder levar ao cinema, como é que a gente coloca isso para as pessoas e como é que isso vai fazer com que isso reverbere mais. Imagino que nem todos aqui tenham lido livros como Os Mensageiros, ou Missionários da Luz, ou Obreiros da Vida Eterna. Quem leu Obreiros da Vida Eterna aqui? Menos de 10%. Vocês não acham, nossos poucos leitores, que é um dos livros mais cinematográficos de toda a obra do André Luiz, junto com Libertação? Vocês sabiam que no Obreiros da Vida Eterna existe uma casa transitória chamada Fabiano, e esta casa foi fundada por Fabiano de Cristo? Esta casa levanta voo, é uma casa de trabalhos com inúmeros locais de tratamento. Essa casa fica localizada no meio das zonas umbralinas e quando ela é muito atacada, ela levanta voo. Não é um filme do James Cameron. Isso foi escrito em 1945 ou 6, se não me engano. Ela levanta, ela é uma casa transitória por isso. Ela levanta voo e pousa em outro lugar no umbral. Está vendo como a senhora está impressionada? Não é impressionante isso? Como a gente coloca isso, não que isso vai estar no próximo filme, mas como é que a gente coloca coisas como essa? Vocês já ouviram falar de desintegradores etéreos? Isso não é Guerra nas Estrelas, está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Como está lá também, Mateus 44, capítulo 44, versículo 5. Amai o teu inimigo, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas a gente leva, e eu acho que, e aí está o motivo da gente vir aos centros e conversar muitos relatos de locais como esse, que rememoram os primeiros exercícios da cristandade, mas de forma diferente, já, porque as pessoas agora usam a sua fé raciocinada, usam a explicação científica ou meta-científica para os fatos, por entendimento do que está ao nosso redor.
E como é que a gente entende que a espiritualidade faz ao nosso redor e como ela opera nas nossas vidas em conjunto com o nosso livre-arbítrio? Como é que a gente desenvolve esses temas para o grande público novamente? Porque fazer filme só para quem lê o livro ou leu todos os livros é muito legal, não é muito legal? Mas a gente não pode se furtar ao fato de que você está lidando com um meio de comunicação de massa, e esse meio de comunicação de massa precisa ser efetivamente para todos. Daí o nosso discurso na imprensa o tempo todo, essa é uma história universal, essa é uma história para todas as pessoas. Daí minha felicidade em ver protestantes, católicos, budistas, inúmeras pessoas de diversas religiões gostando do filme, dizendo: é uma mensagem bacana, é uma mensagem que o perdão está acima de todas as diversidades religiosas. No fundo, a história do André Luiz é a história de quem precisa aprender a perdoar e se perdoar, né? Para poder amar e se amar. Está lá, Mateus 44, 5. A gente discutia muito durante as filmagens como é que um homem se portaria ao chegar e encontrar sua mulher com outro. Só que ele, no fundo, já numa outra dimensão. E lá nos Mensageiros, quem leu os Mensageiros aqui? Um pouquinho melhor, né? Vocês lembram que nos Mensageiros, o primeiro capítulo dos Mensageiros, o André Luiz, ele dá um verdadeiro testemunho do que aconteceu durante o nosso lar. Ele quase resume o nosso lar emocionalmente para a gente. Ele nos diz: a família que eu aferroava com os grilhões do meu egoísmo não era minha, era uma família de todos. Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, a importância desses valores, ao mesmo tempo tendo que fazer um projeto que cumpra suas definições mercadológicas, a gente precisa estar sempre em contato. Para mim, o melhor caminho é estar sempre em contato com quem viu o filme, com quem leu os livros. Por quê? Porque não é uma verdade de uma pessoa só, é um trabalho de um grupo. Cinema é arte e indústria, e o resultado disso, como foi dito, é feito para a população em massa. Agora, em janeiro, você já sabe, o nosso lar está nas locadoras de todo o Brasil. E por que a gente não colocou aí no DVD para vender? Meu Deus, Wagner, os piratas estão copiando o filme. Olha, eu resolvi desestressar com os piratas. Vamos para o umbral mesmo, vamos. A gente vai ter que ajudá-los depois. Eu tive em Brasília, tive no Rio de Janeiro, na FEComércio. Todas as pessoas são unânimes em dizer que o problema da consciência do consumo de produtos ilegais é maior do que a própria produção do consumo de produtos ilegais em si. E isso me faz entender que não adianta eu simplesmente ficar mandando e-mail para a delegada da Polícia Federal contra crimes da internet, contra crimes lá que acabou de ter aquela delegada, aquela lourinha que estava na televisão, que apreendeu um monte de... Eu conheço ela, tive uma reunião com ela, a doutora Valéria, se não me engano. E ela falou: olha, que eu já aprendi no teu filme. Falei: queima, doutora, queima, porque apaga os karmas, entendeu? O que eu posso fazer? O cabelão me ofereceu, não tem 20 dias, lá no Rio Branco. Aí o nosso lá direto da locadora, ele olhou para mim e me ofereceu. Eu olhei para trás e falei: bom, não está na placa, eu não sou conhecido, você fica exposto por conta do trabalho, mas enfim, não preciso ser conhecido. A gente se expõe para poder falar do trabalho, vai nos meios de comunicação e tudo bem. E quando você percebe que aquilo ali não vai parar, ou seja, aquela multiplicação, o que precisa adiantar é a consciência, né? De quem vai ali e compra. Eu comprei, porque eu precisava ver qual era a cópia que foi pirateada. E tinha sido uma cópia de serviço. Eles escondem, inclusive, o título do cópia de serviço. E o filme é horrível, pirateado. É triste, a pessoa, inclusive, nem vê o filme, né?
O outro camelô falou para mim assim, esse foi logo quando a gente teve uma das apreensões, eu fui no centro da cidade, aí eu perguntei assim, mas cara, como é que tu vende o filme? Vai na minha cabeça, né? Como é que você vende o nosso lado? Eu falo outra história da morte, cara, a história que acontece na morte. Eu falei, aí o que mais? O filme é meio escuro no início, porque tem o inferno, entendeu? O escuro no início. Você viu o filme? Vi, a gente vê todos os filmes para vender, amigo. O escuro, né? Aí eu fiquei pensando assim, 8 mil metros de carro, 5 caminhões geradores, para poder fazer todo aquele trabalho que a gente tentou fazer nas locações referentes ao umbral, né? 1.500 figurantes, o camelô acabou com a gente, né? 6 dias de filmagem. Mas o consumo do produto pirata, do produto ilegal, ele faz parte, infelizmente, e as pessoas que não têm consciência vão continuar consumindo. Ele aumentou muito nos últimos 5 anos, porque a chamada classe C começou a consumir. E, por incrível que pareça, o subtexto disso é: a classe C não tem educação, não tem consciência, e ela consome produtos por causa do preço, simplesmente porque o preço é mais barato, independente do produto. Filme, perfume, brinquedo para criança, jogo de videogame, e os delegados me mostraram gráficos que mostram que qualquer produto ilegal que é comprado no Rio de Janeiro está ligado ao tráfico de armas e ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Qualquer produto. E as pessoas não sabem às vezes, né? Isso do produto físico. Do produto da internet é mais complicado ainda, é uma questão de consciência mesmo, né? Não pode ser os sites espíritas oferecerem o link do filme. Veja aqui do nosso lado. Não, né? Então nós distribuímos o filme nas locadoras e não colocamos o filme para vender. Porque na locadora você pode pagar 3, 4 reais e ver o filme na sua casa e depois devolver. E isso fez com que a gente pudesse vender ou colocar o filme para mais locadoras do Brasil inteiro e as pessoas, por um valor menor, pudessem ver mais o filme. Não foi uma estratégia de venda, foi uma estratégia de colocação. Mas o Blu-ray é muito caro, né? O outro disco que começou a vender foi o Blu-ray, que é uma tecnologia diferente. É verdade, é muito caro, a gente reclamou muito com a Fox do preço, mas tem a carga tributária, tem o lucro da empresa, e a gente ainda não conseguiu fazer com que os preços sejam menores, por mais que seja a nossa intenção. Porém, o Blu-ray é consumido por 3, 4, 5 mil pessoas, enquanto o DVD é 300, 400 mil pessoas que consomem ele por mês. Nos interessa o DVD. E vai ser vendido para quem quiser ter em casa, agora a partir de março, abril, vai ser R$ 29,90 ou R$ 39,90. Preço sugerido é R$ 29,90, como é no mercado inteiro, como é no mundo inteiro. São 14, 15 dólares de venda. Em julho, se não me engano, o filme vai passar no Telecine. Começam as exibições do Telecine, do TV a cabo, e provavelmente em 2012, finalzinho, ou até 2013, a gente já está negociando isso com a TV Globo. A TV Globo vai exibir o filme na íntegra, não como minissérie, que a gente não preparou, não filmou para isso, mas vai exibir o filme na íntegra. E, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando no mercado internacional. Só essas informações técnicas para a gente voltar ao lado mais bacana. É bom para vocês saberem, que vocês podem compartilhar isso. A gente está trabalhando no mercado internacional, tem um distribuidor dos Estados Unidos querendo botar o filme em cinemas americanos, Nova York, Miami, Los Angeles, Boston, Chicago, para evitar que aconteça uma coisa que infelizmente também é ilegal, mas acontece, e eu não vou ser mais realista que o rei e querer que isso não aconteça. Os centros espíritas nos Estados Unidos estão pegando o Blu-ray do Brasil, estão exibindo, fechando salas de cinema e exibindo o filme de graça para 200, 300 pessoas. Tudo bem, o filme não chegou lá, as pessoas querem ver, tem uma ansiedade, alguma coisa que me incomoda é a pessoa não ter consciência de que podia pelo menos mandar um e-mail e a gente autoriza, ou diz: olha, se você puder esperar 2 meses, 3 meses, a gente vai ali, vai fazer uma pré-estreia, vai ter uma sala de cinema, vai levar o elenco, enfim. São essas coisas das indústrias do dia a dia. De qualquer forma, nos Estados Unidos o filme está sendo trabalhado para ser visto, e agora em Berlim, na Alemanha Oriental, lá,
Tem um festival de Berlim que o filme vai estar sendo negociado, exibido para ser negociado com quantos países nós pudermos. Existem algumas propostas, Portugal certamente, América Latina certamente, ou nos cinemas ou diretamente em DVD e televisão. Então, assim, tem um trabalho que a gente está fazendo, não termina quando acaba o cinema, pelo contrário, a gente tem mais ainda necessidade de trabalhar para que o filme possa ter sua carreira longeva e adiante. Então, voltando ao que nós nos apetece nesse momento, eu acho que nós vivemos um momento desse ano de 2011, porque só vou contar uma coisa para vocês, tá, gente? O mundo não vai acabar no final de 2012. Tá? Os maias podem ter dito que o calendário só durava até 21/12, e eu tenho certeza que foi porque acabou o papel e a tinta. Ou, enfim, qualquer transformação grande que aconteça, seja a transformação grande que aconteça, porque o mundo está em transformação, mas o mundo não vai acabar, né? Então a gente tem que trabalhar, planejar, seguir adiante. A gente está ponderando, e eu acho que isso é um serviço que existe nos centros espíritas também, esta chacoalhada que aconteceu em 2010, com esses dois projetos, que fizeram com que a própria imprensa começasse a alcunha de cinema espírita, que fizesse com que revistas como a Veja, como a Época, como programas de extrema audiência falassem sobre o espiritismo novamente, sem ser de forma jocosa, né? Sem ser de forma a ter sempre um parapsicólogo para ir lá desmentir algum fenômeno que você sabe que é um fenômeno, isso está descrito na literatura espírita, e ao invés de trazer um espírita para explicar como é um fenômeno, só traz o parapsicólogo para dizer o que não é. E aí sempre fica uma questão de dúvida. A dialética da fé, isso é uma coisa também que a gente tem debatido muito no nosso grupo de trabalho. A dialética da fé significa entre acreditar ou não acreditar no que existe depois da vida. Essa dialética, ela permeia a nossa literatura, ela permeou nossa memória, nossos ancestrais vêm trabalhando em cima disso. Toda a produção literária, boa parte, grande parte da produção literária, é feita sobre os conceitos dos medos inerentes do ser humano. Qual é o medo principal do ser humano quando ele nasce? O medo da morte, natural, os próprios espíritos respondem ao Kardec, isso é natural. Então, como é que agora a gente começa a trabalhar com esse novo paradigma de que a dialética da fé não é se existe ou não existe essa nova dimensão que nos circunda, é como lidar com essa dimensão e como lidar novamente com o que está dentro da gente, como a gente se comporta com essa relação com esse mundo invisível e com esse mundo visível, que são complementares. Por mais que os espíritos digam para a gente, e é verdade, que a verdadeira vida, que alguns dos espíritos do livro espiritual, a única vida é a vida espiritual, eu me pergunto, pode ser uma boa figura de linguagem, uma boa forma de ele dizer, mas existe a vida material temporária, como forma de aprendizado, como escola para as nossas aulas, e que faz parte da vida espiritual como um complemento, ela não é o principal. Por que a gente reencarna? Para isso, não é verdade? Então, se a gente tem hoje todas essas informações ao nosso dispor, toda essa literatura, e para os preguiçosos da leitura, estamos nós trabalhando na transposição da literatura com todas as suas necessidades de adaptação para o cinema, para a televisão, existem alguns outros projetos em andamento. O que a gente faz com isso? O que a gente faz? Eu imagino que aqui, talvez, eu não sei se a frequência subiu ou não subiu durante a exibição do filme, se os questionamentos cresceram ou não cresceram. Isso tem sido um relato comum em outros centros espíritas que a gente tem participado. O que a gente faz com esse novo paradigma? Se você acredita no que o filme propõe, e é engraçado, porque essa é uma proposta que parece só ter existido no filme Nosso Lar, como um filme de ficção. Por exemplo, vocês viram Se Eu Fosse Você? Existem relatos de espíritos que até simbioticamente se complementam em termos de personalidade, mas não daquela forma, a alma não sai do corpo, encarna no outro e vice-versa, para eles viverem aquela brincadeira.
Alguém questiona se aquilo é verdade ou não é verdade? Não, porque é entretenimento, né? Você está ali sentado, divertindo, gargalhado com o Tony, com a Glorinha, com a Glória Pires e com o Tony Ramos. E aí, quando as pessoas sentam em frente ao filme Nosso Lar, isso tem se repetido, mas isso não pode ser verdade, isso não é assim. Isso mexe, a gente sabia que isso ia acontecer com as nossas lembranças atávicas. Nós acabamos de chegar no mundo espiritual há mais ou menos tempo, mas acabamos de chegar. O que são 80, 70, 90 anos no percurso de uma encarnação, de várias encarnações de uma existência? Uma vírgula, né? Uma palavra dentro de um grande dicionário. Então nós temos isso muito vivo dentro de nós. Imagino que isso realmente provoca questionamentos nas pessoas. E é com esse conhecimento que entendo, e a Federação Espírita entende isso também, e é bacana que os centros entenderam, que é com esse conhecimento, com essa explosão dessa informação, que a gente tem que passar a lidar agora. Não é a dialética de existe ou não existe, né? É a dialética de existe. O que você faz com isso? Você se comporta bem ou você não se comporta bem? Você se rebela ou você se resigna? Você trabalha para transformar a sua própria realidade ou você fica passivo achando que isso é resignação? Porque as pessoas confundem muito isso também, né? Eu sempre digo, fico enlouquecido no bom sentido quando eu vejo alguém na televisão falando assim: ah, a menina era muito humildezinha mesmo, ela morava numa casa muito pobre. E desde quando humildade é sinônimo de pobreza? Gente, humildade não é sinônimo de pobreza, jamais. Porque isso, de cara, você tira de qualquer pessoa que tenha dinheiro e tenha posse a possibilidade de ter humildade. Tudo bem que a porta é muito menor, né? Vai colocar o cabelo no buraco da agulha para o rico, mas, puxa, não é possível que não tenha. A ama, aquela hindu, guru, a do abraço, você sabe aquela do abraço? Aquela que vem distribuir abraço para todo mundo. Vocês sabem de quem foi a maior doação para as vítimas do maremoto de Sumatra? Foi da AMA. Milhões e milhões de dólares para reconstruir cidades inteiras de dinheiro que ela tinha como doação. Disse ela: limpamos os cofres, descobri para o que a gente estava guardando tanto dinheiro e agora vamos começar a juntar novamente para continuar ajudando. Eu acho isso um exercício enorme de desapego e de humildade num sentido maior, de como diz Yogananda, para Paramahansa Yogananda, o guru indiano também, ou o próprio Mahatma Gandhi. Alguém desconfia que Gandhi não tivesse humildade? E Gandhi era pobre? Gandhi fez voto de pobreza, se despiu das coisas do mundo. Então, quando a gente começa a entender esses novos paradigmas, o que a gente faz com isso? Só vai ficar fazendo filme? Não adianta, né? A gente tem que continuar o exercício do dia a dia. A gente tem que continuar o trabalho que nos faz voltar ao centro espírita, entender o que é o processo de caridade, os grandes resgates, como os que acabaram de acontecer, explicados, infelizmente dolorosos, porém ainda necessários, de tantas e tantas almas e espíritos que partiram continuam sendo resgatados. Imagino que as reuniões aqui de desobsessão mediúnicas de desobsessão tenham indicado trabalhos e trabalhos na Serra do Rio de Janeiro, resgatando séculos e séculos de erros. Nós passamos 567, nós temos quase 500 anos, 400 e tantos anos de erros dentro da nossa cidade do Rio de Janeiro, do Estado. A própria história de Fabiano de Cristo foi uma história que ele presenciou tanta matança nos caminhos de Minas Gerais. Como é que se resgata isso? Então esse entendimento passa pela nossa própria atitude. Talvez o cinema ajude, talvez o livro ajude. Se a pessoa não se ajudar, não vai adiantar nada. E quando a gente faz um filme, lá no fundinho, sendo muito sincero, é muito legal a gente chegar no cantinho da sala do cinema. Eu fiz isso algumas vezes. Você sobe assim o corredor, aí você vê a tela. Então, por exemplo, você vê a tela, aí você dá uma olhadinha nas pessoas e vê as lágrimas, e vê os sorrisos,
e vê que aquela nova realidade que está sendo apresentada, sua mensagem terminou. O filme só fica pronto na tela de cinema quando encontra o espectador. Até então o filme não fica pronto. Porque tudo que a gente imagina, tudo que a gente pensa, pode dar errado. E provavelmente vai dar errado se a gente imaginar que a gente sabe tudo que o público vai querer dizer, ou que o público vai achar. Certamente vai dar errado. Mas se você faz de uma outra maneira, que não existe fórmula, eu também não sei qual é o segredo disso, você vai fazendo e vai acertando. Você encontra nas pessoas as realidades transformadas, e o nosso subconsciente armazena isso. Existem inúmeros estudos que mostram, Joana de Ângeles fala muito sobre isso, o quanto as imagens têm esse poder de fixação dentro da nossa mente, o quanto elas produzem na nossa mente o mecanismo disparador da transformação. Já dizia Aniceto, nos Mensageiros, que a mente é a sede, é o governo de todo o corpo. Sabendo disso, a gente pode repensar doenças, a gente pode repensar comportamentos depressivos, a gente pode repensar e entender toda a nossa realidade como resultado de inúmeras outras realidades que vivemos e transformar essas nossas realidades. Olha quanta coisa pode ser pensada, desenvolvida e trabalhada por um filme. E não é porque o filme fez sucesso que a gente agora está aqui, porque a gente poderia estar aqui falando do livro. E o livro tem sua importância muito maior do que o filme. A gente brincou muito durante os primeiros dias de edição do nosso lar, porque são mídias diferentes e poderosas, né? O nosso lar demorou 60 anos para ser lido por 2 milhões de pessoas. O filme Nosso Lar foi visto por 2 milhões de pessoas em 10 dias. Aí a gente puxa, né? Olha como é um filme poderoso. Eu falei, mas o filme não fica 60 anos em cartaz. E o livro fica. Então cada meio de comunicação tem sua importância. Cada meio de comunicação tem sua valorização. E não é à toa que a espiritualidade começou pelos meios de comunicações, pelos meios de comunicação mais longos, que é a literatura. São os que mais permanecem. E os filmes vêm hoje mastigar isso para as pessoas. A gente não quer fazer filme doutrinário. A gente não quer fazer filme que seja uma imposição de ideias. A gente não quer fazer e a gente não quer viver isso. Porque a gente sabe o quanto as nossas máscaras podem ser criadas quando a gente se intitula ou se acha, né, no linguajar de hoje, capaz de alguma coisa. A gente quer fazer um filme que tenha a integralidade da história, que seja digno a história que esteja presente e que toque as pessoas. Essa é a missão de cada filme. Pelo menos no bom sentido, né? Os filmes normais, ditos filmes de público, de mercado. Por isso, voltar aqui e compartilhar essas ideias com vocês, fica também quase um compromisso de que não deixem passar esse momento que foi vivido em 2010. Vamos tirar o sumo desse momento. Foram muitas críticas negativas, muitas críticas virulentas. Alguns jornalistas amigos quase bateram em mim quando viram o filme. Jornalistas franceses, snobs, e um deles virou para mim e falou assim: eu não acredito que isso tudo nasceu de um francês. Olha que triste isso ao mesmo tempo. Vocês estão reinventando o Mickey Mouse, por favor. Cara da arte, um distribuidor de filmes de arte. Então é óbvio que esse tipo de assunto ainda encontra inúmeras barreiras. Vocês lembram quando eu estive aqui e pedi: leve uma pessoa que não conhece, dê uma chance ao filme? Lembram disso? Dê uma chance ao filme. Porque eu tenho certeza que o cidadão comum, a pessoa que não é formada para emitir uma opinião que precisa ser ou destrutiva ou eventualmente construtiva, quando a minha generosidade permite, vocês sabem de quem eu estou falando, o cidadão comum que vê o filme, ele avalia
de uma forma tão importante quanto o crítico especializado. É ruim ter críticas negativas? Muito ruim. Mas nós esperávamos as críticas negativas, porque a gente está mexendo com um tema que não dá para ser somente uma comédia e uma troca de posição de casais. A gente está mexendo com um tema que sacode as pessoas. A gente está mexendo com um tema que sacode a espiritualidade. A gente está mexendo com um tema e a gente precisa de união entre as casas espíritas. A gente precisa de envolvimento, de apoio, de consciência das casas espíritas em torno desse tipo de trabalho. Não é a modinha do filme espírita que a gente quer trabalhar. Não é. A modinha do filme espírita não existe para mim. Existem as histórias sérias que são contadas de formas sérias. Porque vocês não têm ideia da quantidade de livro espírita e projeto de filme espírita que a gente recebe todos os dias na produtora. Interessantes ou não, cada um segue o caminho, né? O caminho que escolheu e as possibilidades e o privilégio e o merecimento de poder vir a fazer novamente outros projetos do gênero. Mas não deixem passar esse momento, não deixem passar a possibilidade de discutir esse tema com suas casas. Amigos meus que nunca conversei sobre espiritualidade, nunca, e olha, eu nasci, cresci e vivencio num centro espírita, ou em alguns centros espíritas, um mais especificamente que é o Grupo Fraterno, Francisco de Assis, que fica lá em Piedade. Mas você mexer com isso, amigos íntimos, amigos de praia, de futebol, de escola, como é que você mexer com isso? Eu não mexi com nada, faz parte da minha vida. Você quer, por exemplo, um lugar, você vai no lugar. Ou outros que diziam, por que tu nunca me indicou um centro espírita? E eu, que imbecil que eu sou, porque eu me indiquei um centro espírita para a pessoa. Porque eu não tive coragem de dizer, né? Nós estamos perdendo a vergonha de falar sobre espíritos, sobre espiritualidade, sobre espiritismo. Vocês não percebem isso? Alguém aqui tem vergonha de dizer ainda que frequenta um centro espírita? Depois desses últimos anos, por assim dizer? E essa mesma pessoa que hoje não tem vergonha, não se lembra em algum momento que preferiu calar-se durante uma acalorada discussão religiosa sobre suas próprias predileções espirituais? Porque nós também não somos donos da verdade. A verdade é maior e ela é eterna. Kardec codificou esta verdade e nós, como necessitados muito mais dessa verdade, precisamos trazê-la o tempo todo para dentro da nossa vida. E aí sim os exemplos vão se multiplicar. E aí sim nós poderemos ser um com Deus, sem as nossas máscaras, sem a nossa hipocrisia. Diariamente eu exercito. Nós fizemos apenas um filme. A mudança é das pessoas. A transformação é pessoal, intransferível e indivisível. E essa transformação é forjada pelos corações e pelas mentes abertas, pelo conhecimento do que existe ao nosso redor, das nossas realidades, e pela possibilidade de se unir com as verdades crísticas ou as verdades cristãs, com a missão messiânica, né, de Jesus, o Messias, dentro da nossa vida, tanto do mundo ocidental quanto do mundo oriental. Vamos ver o que os próximos capítulos dessa grande novela humana trazem para a gente. A gente quer colocar em prática o nosso trabalho, que não é mais importante do que o trabalho de uma casa espírita. Não é. Ele é tão importante e todos os trabalhos só que vão combinar e vão ser um trabalho maior. Como se esse Brasil, iluminado de cima, refulgindo luzes para todo mundo, como foi dito por Ivone Pereira no Congresso Espírita, numa psicografia, nesse Congresso Espírita que teve em Brasília, né? Naquele momento, Ismael chegava bem pertinho e expandia suas luzes para todo o Brasil. No Brasil, essas luzes subiam até o Polo Norte, desciam até o Polo Sul, retiravam esses polos e se
e elas abranavam todo o globo terrestre. Olha que bacana. Que a gente possa ter essas memórias dentro da gente, que a gente pode fazer isso do nosso coração para a nossa casa, do nosso coração para os nossos familiares, com filme, sem filme, com livro ou sem livro. Esses apêndices, esses apoios nos ajudam muito. E eu acho que podemos seguir adiante e podemos trabalhar. Quem tiver dúvidas e outras coisas, nós temos as redes sociais do filme, Facebook. Cadê a Ana que participa do Facebook? A Ana já é uma das grandes participantes do Facebook do filme. Twitter e próprio site, enfim, estamos lá abertos a discussões, estamos prontos para compartilhar, falar e seguir adiante. Parabéns pelo trabalho, obrigado a casa mais uma vez. Vocês tenham muita paz, muito trabalho nesse ano de 2011. Fabiano de Cristo vai estar trabalhando muito certamente nessa tríade de seres angelicais que tomam conta desse país. Tenham muita paz. Fiquem com Deus. E me desculpem se eu tiver que sair direto, não puder assinar mais tantos outros livros, mas eu volto se for preciso, tá bom?